Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, eu sou o Padre João Batista. Neste domingo, nós celebramos a solenidade da Assunção da Virgem Maria. O Evangelho é de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Os dois primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, que são exclusivos deste evangelista, formam aquilo que se costuma chamar de Evangelho da infância de Jesus. O evangelista compôs de forma original estes capítulos, pondo em paralelo o anúncio e o nascimento de João Batista com o anúncio e o nascimento de Jesus. São 7 cenas sucessivas, onde várias delas se correspondem. Ao anúncio de Zacarias, sucede o anúncio a Maria. Em seguida é narrado o encontro das duas crianças, João e Jesus, ainda no seio, ainda no ventre das suas mães. É a cena da visitação, que é o evangelho proclamado nesta solenidade, Lucas 1, versículos 39 a 56. Depois é narrado o nascimento e a circuncisão de João Batista, e logo após o nascimento e a circuncisão de Jesus e de sua apresentação no templo. O ciclo se encerra com o episódio de Jesus perdido no templo aos 12 anos. Lucas capítulo 2, versículos 40 a 52. A cena que nós proclamamos como evangelho deste domingo, da Assunção da Virgem Maria, chamada de visitação de Maria e Isabel, é a cena central do evangelho da infância, pois é o ponto de junção entre o ciclo de João e o de Jesus. É o encontro das duas crianças que Maria e Isabel trazem em si. João já é descrito como precursor que anuncia a vinda do Cristo Senhor, do Cristo Salvador, do Messias. E Jesus é descrito como o Senhor que vem cumprir as promessas feitas a Israel. Este texto de Lucas é dividido então em duas partes. A primeira parte, Lucas 1, de 39 a 45, o encontro das duas mulheres, Isabel e Maria. Maria dirige-se apressadamente desde Nazaré para a região montanhosa na Judéia, para a casa de Isabel. Maria sabia das necessidades de Isabel, sua parenta. Maria, ainda com Jesus em seu ventre, começa a agir então como verdadeira discípula de Jesus. Faz já aquilo que Jesus ensinará mais tarde: assistir os necessitados. Não fez de sua eleição, a maternidade divina, um privilégio e uma vaidade. Põe-se com toda disponibilidade a serviço do seu próximo que está em necessidade. No caso, a serviço da sua próxima Isabel, que está em necessidade. Nasce assim a primeira discípula de Jesus, já antes do próprio Jesus nascer. Nasce a primeira discípula, junto com o nascimento do Mestre Jesus. Maria entrou na casa de Isabel, que quando ouviu a saudação, exclamou, cheia do Espírito Santo: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Bendita és tu entre as mulheres. A saudação de Isabel retoma os termos de bênçãos dadas às mulheres que foram causa de salvação de Israel, como no caso de Jael, no livro dos Juízes, capítulo 5, versículo 24, ou de Judite, capítulo 13, versículo 18. Bendito o fruto do seu ventre. Maria não traz a salvação, que é o próprio Jesus, por sua própria ação, mas Maria dá ao mundo aquele que fora concebido divinamente pelo Espírito Santo, aquele a quem Isabel chama de meu Senhor, donde me vem a graça de merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Meu Senhor, um título dado pela Escritura ao Messias,
Veja, por exemplo, o Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. E este título será aquele dado a Jesus ressuscitado no livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 2, versículo 36. João Batista pulou, dançou de alegria no ventre de Isabel. Dançou de alegria? Sim, dançou de alegria. O verbo usado por Lucas aqui para expressar pular pode ser traduzido por dançar. Confira, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 25, versículo 22, ou o Salmo 114, versículos 4 e versículo 6. O anjo havia anunciado a Zacarias que a criança que Isabel iria conceber na velhice seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Lucas 1, versículo 15. O pequeno João, portanto, no ventre de sua mãe, percebendo a presença de Jesus no seio de Maria, profetiza já a respeito daquele que fora chamado a anunciar. Transmite pelo salto de alegria, por uma dança de alegria, esta revelação do Espírito à sua mãe Isabel. E continua Isabel dizendo a Maria: bem-aventurada aquela que acreditou. É a primeira bem-aventurança do Evangelho. Maria estava cheia de graça. Maria, cheia da graça de Deus, pois ela encontrou graça junto do Pai Celeste, pois ela encontrou graça junto de Deus. Porém, Deus respeita a liberdade da pessoa. Somente porque ela confiou na palavra do anjo e disse sim, que foi possível que ela concebesse pelo Espírito Santo. Então, ela é não apenas mãe do Senhor, mas também o modelo da pessoa de fé, o modelo do crente, o modelo do discípulo, da discípula. Maria é a primeira discípula. Veja, por exemplo, a resposta de Jesus a uma mulher que lhe disse: feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus responde: feliz antes aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática e a observa. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. A segunda parte desse texto que proclamamos neste domingo é o Cântico de Maria, que nós rezamos e chamamos de Magnífica. E este canto, por sua vez, também é dividido em duas partes. Na primeira parte é destacada a figura de Maria. Então Maria cantou: minha alma engrandece o Senhor. É uma canção de louvor, com muitas citações do Antigo Testamento, composto sob o modelo do cântico de Ana, a mãe do profeta Samuel, como está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Porque olhou para a humildade de sua serva. Aqui é uma alusão direta à Anunciação. Maria, mãe do Senhor, reivindica apenas o título de serva. Foi o título mais grandioso concedido a Moisés no momento de sua morte. Veja o capítulo 34, versículo 5 do livro do Deuteronômio. E é, acima de tudo, a atitude do próprio Jesus que ele indica como o caminho de verdadeira grandeza. Disse Jesus: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Continua Maria cantando: todas as gerações desde agora me chamarão bem-aventurada. É uma nova bem-aventurança. A humildade de Maria faz par com uma justa felicidade. Felicidade que não se funda por mérito pessoal, mas na obra de Deus realizada nela. Porque o Todo-Poderoso
fez por mim grandes coisas. A segunda parte deste hino de louvor de Maria, do Magnífica, é destacada a ação salvadora de Deus. Ele manifestou o poder de seu braço. Ele manifestou o poder com seu braço. É a segunda parte do hino, muito inspirado também no hino de Ana, em 1 Samuel, ou 1 Samuel, capítulo 2, versículo de 1 a 10, que destaca a ação salvadora de Deus, que destaca a ação salvadora que Deus realizou, que Deus realiza e que Deus realizará. Esta expressão, manifestar o poder ou a força do braço, é frequentemente usada, especialmente no livro do Deuteronômio, para recordar a saída do Egito e a travessia pelo mar. Isto é a primeira vez que Deus se revelou ao seu povo como Salvador. Trata-se, assim, de uma Páscoa, de uma passagem para um novo mundo, inaugurado pela vinda de Cristo na carne, na nossa carne. Todos os valores, situações, circunstâncias são revertidas e transformadas. O Deus da justiça se volta prioritariamente para os pequenos, os humildes e os pobres, como Lucas sempre faz questão de remarcar. Este hino anuncia já a grande reversão das bem-aventuranças que Jesus proclamará em Lucas capítulo 6, versículos de 20 a 26. Para encerrar, gostaria de proclamar junto com você, ou recordar a proclamação de Jesus dessa reversão dos valores, colocando em prioridade os humildes, os pequenos e os pobres. E como Maria, que hoje louvamos, veneramos como elevada ao céu, como Nossa Senhora da Assunção, sejamos capazes também de servir aqueles que estão em necessidade, servindo-nos uns aos outros. Um serve o outro, um ajuda o outro, um cuida do outro. Reza as bem-aventuranças conforme o evangelista Lucas. Jesus levantou o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora passais fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora estáis chorando, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem, insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Pois era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, porque ficareis de luto e chorareis. Ai de vós quando vos falarem bem de vós, pois era assim que seus antepassados tratavam os falsos profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, veja só como que as coisas se revertem, ou se reverteram a partir da pregação de Jesus. Esta é a proposta de Jesus, que Maria também já seguia como verdadeira discípula de Jesus. Sejamos nós também verdadeiros discípulos de Jesus, servindo uns aos outros e cantando os louvores de Deus, que agiu, que age e que agirá neste mundo com um braço forte, porque Ele é todo poderoso e eleva os humildes. Sejamos humildes, não como uma falsa humildade, mas como aquela humildade que modelou Maria como serva e serva fiel de Deus. Sejamos servos uns dos outros, assim estaremos servindo o nosso Deus.
Se for possível, eu te peço a sua inscrição aqui neste nosso canal. Sagrada Palavra. Se não for possível, que Deus te abençoe da mesma forma. E peço a Deus então que te abençoe pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique com Deus. É preciso que Jesus apareça e eu desapareça.